E aí, galera, sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Acervos em Rede, com a ilustríssima convidada Sui Costa, que é doutora e professora da Faculdade de Artes Visuais. Sui, conte mais sobre a sua formação acadêmica para o pessoal te conhecer melhor. Obrigada, Thaís, pelo convite. Então, a minha formação acadêmica, eu sou formada em Biologia, fiz mestrado em Zoologia com ênfase em Paleontologia, e tenho doutorado em Ciências, também com ênfase em Geologia e Paleontologia. Só que ao longo da minha vida acadêmica, eu sempre trabalhei com acervos museológicos, sempre com acervos de museu. Então, sou professora na museologia, exatamente ministrando disciplinas sobre natureza, museus de ciências e também conservação de acervos museológicos. Essa curiosidade, porque, assim, uma pessoa de biologia, que muita gente tem essa dúvida, né? Como é que uma pessoa de biologia pode vir para a museologia, sendo que museologia é um curso muito multidisciplinar, né? E assim, a gente de museologia, né, tem a honra de te ter como professora e a gente adquire muitos conhecimentos com as tuas aulas. Seja bem-vinda para o nosso podcast. Obrigada, Thaís, pela honra, né? Forte. E eu ainda ganho um salário para fazer isso, é ótimo. Tudo bem. E o nosso tema hoje, né, é museus e sustentabilidade, práticas ambientais responsáveis, e o que vem na tua mente com esse tema, assim, de início? O que vem na minha mente imediatamente de início é o exercício. Primeiro, penso em museus como um espaço institucional onde a gente acorda narrativas coletivas, né? Então, nós temos na sociedade hospitais, escolas, então a gente tem várias instituições e que a gente entende que aquelas instituições, elas servem a gente para alguma coisa. E os museus, eles servem a gente para nos ajudar a construir narrativas coletivas, para a gente entender um pouco de realidade, o que está acontecendo. Então, quando eu falo sobre museus e sustentabilidade, eu penso no contemporâneo. A gente está num mundo em plena crise climática, onde vários cientistas e várias pesquisas mostram que nós temos pouquíssimo tempo para mudarmos a nossa forma de existir, para que isso não acarrete em problemas de ordem indescritíveis. Então, tem um grande pesquisador que eu respeito muito, que ele diz que nós ainda nem inventamos adjetivos para falar o que pode vir a acontecer com o aumento, porque a gente já aumentou 1,5 grau, que era o grande medo dos cientistas, né? Sim. Então, agora a gente está falando de uma coisa que nem é prevista, né? E a gente já está vendo os efeitos. Então, os museus, como esse espaço coletivo que organiza narrativas coletivas, né, as narrativas sociais, ele tem por obrigação, no momento de crise, dar prioridade para narrativas que nos lembrem que sustentabilidade não pode ser um jeito de viver. Sustentabilidade não pode ser uma escolha, porque a gente não está com possibilidades de escolher. A temperatura está aumentando, as calotas estão derretendo, a gente está tendo extinções numa velocidade que não se via, né? Então, ou seja, não existe nenhuma escolha para o ser humano nesse momento a não ser recriar sua forma de existir, e que isso seja pautado numa coisa chamada sustentabilidade. Ou então, talvez a nossa geração não responda, mas eu tenho muita pena das crianças. Então, uma criança hoje de 1 ano, eu tenho pena do mundo que ela vai pegar quando ela tiver 70 anos. Então, eu acho de uma irresponsabilidade sobre-humana. Então, os museus, como esse lugar da sociedade que trabalha narrativas coletivas, esse é o momento em que ele, mais do que qualquer outra instituição, precisa lembrar a sociedade de que nós precisamos existir de outras formas. E esses estudos sobre sustentabilidade estão crescendo
pelo que eu pesquisei, eles estão crescendo. E já tem alguns museus que são sustentáveis. Um exemplo deles é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E aqui na nossa região, em Belém, é o Ecomuseu, que está pegando uma força enorme e nesses últimos tempos. E, assim, o que tu pode falar sobre isso, sobre esses museus sustentáveis? Eu tenho... Primeiro que eu entendo o Museu do Amanhã e o Ecomuseu da Amazônia como duas coisas que são incomparáveis, assim. O que o Ecomuseu da Amazônia faz em termos de sustentabilidade e o que o Museu do Amanhã faz em termos de sustentabilidade são bem diferentes. Até porque o Museu do Amanhã defende uma sustentabilidade que não mude o nosso estilo de vida. Sim. Então, o Museu do Amanhã ele é um prédio que tem estrutura sustentável, mas a narrativa de dentro do museu ela é do que a gente chama de greenwashing, numa expressão, que é aquela coisa do faz de conta. Então, existem práticas como, por exemplo, nós precisamos mudar a nossa forma de alimentação. Um exemplo prático disso. Nós, seres humanos, não temos como sustentar mais 20 anos no planeta Terra das pessoas achando que comer um hambúrguer de carne é algo tranquilo, é algo inofensivo, não traz nenhum dano, não tem nenhum preço a não ser o preço que tu pagas para comer aquilo. O Museu do Amanhã, por exemplo, é um museu que não fala disso, que não fala de mudanças radicais. E, por outro lado, a gente tem o Ecomuseu da Amazônia, que trabalha dentro de uma lógica da sustentabilidade dentro da realidade, promovendo o reaproveitamento de materiais, promovendo economias circulares. Então, para mim, a sustentabilidade que o Ecomuseu da Amazônia faz, ela está muito mais vinculada a uma realidade, enquanto que a sustentabilidade defendida pelo Museu do Amanhã, ela é pictórica, ela é a sustentabilidade que nos acalma, porque todos nós, né, e isso não é e todos nós achamos que basta a gente ter uma ecobag, comprar um canudinho e não usar copo plástico, que a gente já está fazendo a nossa parte. Que isso já é o suficiente. Quando, na verdade, isso não é 0,0000002% de mudança que vai realmente impactar no futuro. É claro que elas são importantes, mas elas não são primordiais assim, para que a gente consiga perceber. E assim, o que eu penso em relação a isso é que os museus eles deveriam criar narrativas que chamem a atenção do público em relação à sustentabilidade. Porque, pelo que eu vejo, só o Ecomuseu da Amazônia está fazendo isso até então. E os outros museus eles poderiam fazer isso. Em relação a não jogue lixo nos rios, nos mares, limpem, pegue seus lixos quando for na praia, quando for na praça, porque tudo isso está relacionado à sustentabilidade. Eu acho que é mais do que isso, sabe, Thaís? Porque eu tenho medo do conceito de sustentabilidade, e é de novo isso, assim, não, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que diferente. Sustentabilidade não é não separe seu lixo, sustentabilidade é não faça lixo. O quanto que da sua atividade diária de existência você produz lixo. Então, assim, é sobre mudanças radicais. O problema, para mim, do discurso da sustentabilidade é que ele quer sustentar um modelo de existência. Ninguém quer abrir mão do capitalismo, ninguém quer abrir mão das coisas que a gente tem, ninguém quer abrir mão de um formato de existência humana que ele tem um preço muito caro. E quem vai pagar esse preço são as crianças. E eu acho engraçado que, assim, são adultos tomando decisões em que as consequências dessas decisões não serão sustentadas por quem as tomou. Então, acho que, por respeito, eu sempre lembro, assim, todo mundo, a gente precisa começar a respeitar o futuro. E respeitar o futuro é respeitar as crianças. Não é só sobre separar lixo, é sobre começar a não produzir mais lixo. É sobre começar a perceber o que você faz com o lixo que você produz ao longo do dia. É não normalizar consumo
né? Então, ter 15 calças jeans, 10 calças jeans, não é uma coisa sustentável. Então, a sustentabilidade, ela passa por uma mudança de hábito muito mais profunda do que uma mudança de materiais. E é isso, porque é assim, é sustentabilidade, o termo, né, e a prática, ela é muito puxada para vamos continuar fazendo isso, só que de uma forma diferente. E não essa radicalidade que você está falando. E é realmente isso, a gente precisa mudar radicalmente, porque o planeta está morrendo aos poucos. 5 anos. 5 anos. Nós temos exatamente 5 anos para modificar absurdamente a forma de existir humana, porque é assim que a gente muda os resíduos que a nossa forma de existir provocam. Então, é pouquíssimo tempo, né? Então, acho que os museus, nesse momento, eles têm uma responsabilidade muito grande, independente se é museu de ciências. Então, acho que todos os museus, de todos os formatos, deveriam, nesse momento, estar alertando qualquer ser humano sobre a importância da gente rever a nossa forma de existir. Porque não é um problema dos humanos, que isso também é uma crítica que eu tenho ao Museu do Amanhã. Não são os humanos que fazem isso, é um tipo de cultura humana que faz isso. Os humanos estão aqui há mais de 100 mil anos no planeta Terra. A gente só veio começar a destruir o planeta Terra de forma que ele não consegue voltar ao seu estado, digamos assim, adequado para a nossa exigência, há uns 300 anos. 300, 400 anos. É o capitalismo e a revolução industrial que aceleram um processo de utilização do planeta Terra. Então, a gente tem aí uma espécie de necessidade de aprender, inclusive com as outras culturas humanas, culturas milenares, de como é que a gente pode ser humano, habitar esse planeta, sem que isso custe a vida das futuras gerações e a vida de outros seres vivos também, né? Porque é muito feio os humanos esquecerem que eles compartilham espaço com outras espécies. E uma curiosidade que veio agora na mente, né, que eu acho que é muito pertinente, é o desmatamento na Amazônia em relação à sustentabilidade, porque agrava muito a nossa forma de viver, tanto a nossa, como seres humanos, quanto dos outros seres vivos que também habitam no mesmo ambiente que o nosso. E é assim... eu já vi muitas notícias em relação ao desmatamento na Amazônia, e não só na Amazônia, como em outros lugares, e isso está prejudicando muito. O mês de julho, mês passado, saiu numa notícia, não sei qual foi o jornal, acho que quase todos, mas que foi o mês mais quente de toda a história do planeta. Toda a história do planeta foi o mês mais quente e realmente todos nós sentimos. Todos nós sentimos isso. E é o que está acontecendo ao decorrer dessa nossa trajetória de há 300 anos atrás até os dias atuais, que a gente está acabando com o planeta. Eu acho que é principalmente porque existe uma cultura difundida no planeta que separa ser humano de natureza e que trata o planeta Terra e as outras espécies como uma espécie de prêmio para o ser humano, né? Então, usa o planeta como se fosse uma grande caixa de Lego, onde eu posso sair tirando pedaços e utilizando da forma que eu quero, e a vida humana, o conforto humano, a experiência humana de existir, ela é a única válida. Então, eu posso passar por cima de todas as outras espécies. Só que quando a gente faz isso, a gente esquece de lembrar que a vida, ela é uma teia, né?
Então, nós humanos, inclusive, não conseguimos estar vivos sem as bactérias que existem na nossa flora intestinal, sem os animaizinhos e microscópicos que comem os restos da nossa pele no braço. Então, ou seja, não existe existência individual de nenhuma espécie quando a gente faz parte de uma cadeia, né? Quando a gente faz parte de uma teia. E partindo dessa ideia, né, eu queria saber como a sustentabilidade pode ser incorporada na gestão dos museus. Como é que eles podem fazer isso? Thaís, isso não é uma resposta... Oi. Isso não é uma resposta simples, né? Porque o funcionamento de um museu, ele tem diversas áreas, né? Então, em cada uma delas, você pode tentar incluir práticas sustentáveis. Eu tenho muito medo da sustentabilidade, porque é um nome bonito, mas ele, algumas vezes, da forma como a gente aplica ou fala, ele é impossível de ser vivido. Então, de ser praticado. A sustentabilidade exatamente, né? Então, eu gosto muito de práticas sustentáveis, porque eu considero que você não vai conseguir fazer um museu 100% sustentável, mas você consegue incluir dentro da lógica desse museu algumas práticas que sejam mais sustentáveis. E o que é sustentável num mundo como a gente está? Onde a gente faça menos lixo possível, onde a gente use menos materiais químicos e poluentes possíveis. Então, um museu que usa luz solar, por exemplo, ele já tem uma prática sustentável, ele já diminui o consumo de alguns tipos de energia. Um museu que tem preocupação na expografia, de utilizar materiais, de reutilizar materiais para não produzir mais lixo, de ter cuidado em que tipos de material, inclusive, bota numa exposição para que não tenha materiais tóxicos, para que você não... Por exemplo, para que fazer souvenir de plástico em 2023, né? Para museus? Você não tem necessidade disso. Existem algumas práticas de documentos e tudo mais, em termos de gestão, que podem ser transformadas todas para o meio digital, e aí você não usa tanto papel, você não usa tanta tinta. Então, assim, a própria arquitetura da instituição, né, como o Museu da Manhã, por exemplo, é uma arquitetura feita para otimizar o ambiente e, de alguma forma, você usar cada vez menos materiais para determinadas coisas. Mas é tão complexo uma sustentabilidade no museu, porque o museu é uma instituição tão complexa, né, que dentro da gestão de um museu você tem de acervos a exposições, e em cada um desses lugares, em cada uma dessas práticas museológicas, você pode incluir atividades que sejam mais sustentáveis, ou seja, que elas não estraguem muito as coisas. E a gente está aqui, está me dando uma aula de sustentabilidade que eu até então não tinha essa ideia toda. Eu pensava que isso poderia ser, a gente vai só evitar fazer tais coisas e tá ótimo. Mas não, deu para mudar bastante meu pensamento. E em relação aos museus, né, sustentáveis, essas narrativas que eles podem criar para o público, né? Como é que eles podem fazer assim? Tanto na exposição, podem usar as redes sociais, a exposição mesmo física. Como é que eles podem usar as duas, ou só uma, ou outras? Eu acho que podem usar todas as formas de comunicação possíveis, assim. Mas, para mim, isso é um olhar bem meu, assim. Eu acho que a gente não consegue mudar as coisas sem que as pessoas não revisem seus próprios valores. O museu não vai fazer ninguém se comportar de uma forma diferente, mas o museu pode provocar a pessoa a pensar sobre si e sobre sua existência de uma forma diferente. Acho que um primeiro passo
né, é você lembrar as pessoas de que não existe ser humano e natureza, né, que nós somos natureza. E toda vez que a gente polui um rio, todas as vezes que a gente acelera a extinção de uma espécie, todas as vezes que a gente desmata um pedaço de floresta, a gente não está fazendo nada para o outro. A gente está fazendo isso para nós mesmos. Então, talvez os museus começarem um grande coro de lembrar os seres humanos que não existe nada que você faça para a chamada natureza que não seja para si mesmo, é um bom começo. Né? Porque eu acho que a gente ainda diz que a Terra é a casa dos humanos. Então, se ela é a casa dos humanos, eu posso quebrar, eu posso, inclusive, me mudar dessa casa. Né? Então, tem pessoas que acreditam que vão morar em Marte. Né? Então, se é uma casa não sou eu, é só um lugar. E é essa mudança principal que eu acho que a nossa geração precisa ter. É lembrar as pessoas de que não é uma casa. Você é fruto desse planeta. Se você olhar como é que o rio corre e olhar como é que seu sangue corre nas suas veias, é dentro da mesma lógica. São os mesmos padrões. Então, ou seja, o padrão do crescimento do seu cabelo, o padrão de crescimento de uma planta. Sabe por quê? Porque tudo é planeta Terra. Então, não existe dissociação. Quando a gente começar a olhar o planeta Terra como um agente, como uma continuação do planeta, talvez a gente tenha formas de lidar com esse planeta melhor. O Krenak fala uma frase ótima, que ele diz: todo mundo concorda que a Terra é a mãe dos humanos, mas tem gente que está batendo na mãe, matando a mãe, vendendo a mãe. Então, eu digo, não adianta falar nem que o planeta é a nossa mãe, nem que o planeta é a nossa casa. Pelo jeito, a gente não respeita nenhum dos dois. Então, que a gente comece a lembrar as pessoas de que você é o planeta também. É bem forte, né, o que ele fala. E o que ele fala faz muitas pessoas refletirem também. Não todas, mas se ele consegue atingir uma boa parte, já dá para começar essa mudança. E com relação aos museus, né, e falando em sustentabilidade, o que os museus, falando na nossa região, o que os museus daqui podem fazer, podem começar a fazer, podem tomar como exemplo? É como eu te falei, isso é tão amplo, assim, sabe? Tem tantas coisas que podem ser feitas, mas eu acho que os museus na região amazônica, em especial, eles têm um ponto positivo para falar sobre essa relação natureza e ser humano. Inclusive, tem agora, há alguns dias, assim, uma aluna minha fez uma pesquisa de público no Museu Guild, e a gente foi ver o resultado e eu fiquei muito impressionada. Mas por quê? Porque eram muitos paraenses, belenenses, a maior parte dos entrevistados. E quando ela perguntava o que era natureza, a resposta que mais saiu foi ser. A palavra que mais saiu foi ser, de seres vivos. Então, essa relação muito forte que nós temos, quem nasce na Amazônia não nasce numa cidade igual às outras cidades. A gente nasce numa cidade que tem um rio enorme, onde a gente chama a chuva de Ela, onde a gente tem uma relação muito próxima. Eu brinco, inclusive, que não interessa de que religião, de que faixa econômica você é. Se você nasceu em Belém, você aprende que quando entra no Igarapé, você pede licença. Quando você entra numa praia, você pede licença. E isso parece ser uma bobagem, mas no final das contas, isso fala muito sobre quem nós somos. Então, nós olhamos para a natureza de uma forma levemente mais respeitosa. A gente entende que ali tem vida e que aquilo ali precisa ser respeitado. Então, acredito que os museus daqui, eles pecam de não reforçar essa narrativa, que ela é tão sutil que a gente tem, e reforçá-la para que a gente consiga
olhar as coisas dentro de uma outra perspectiva. A gente precisa aprender a tomar decisões, né? Essa é a grande virada que os museus precisam fazer para a humanidade nesse momento. Lembrar que nós, seres humanos, precisamos tomar decisões diferentes. Como é que a gente vai fazer isso? Existem muitas formas de se fazer. Não existe uma receita de bolo, até porque somos 8 bilhões de seres humanos. Então, tem muita forma de fazer a mesma coisa. O importante é que todas essas formas elas precisam estar atreladas numa espécie de valor comum. E o valor é: não podemos mais utilizar o planeta Terra e nem os outros seres vivos da forma como a gente vinha fazendo até então. E tu falando em relação a quando que a gente aqui da região amazônica, da região amazônica, fez eu lembrar da minha infância, quando a minha mãe ela falava assim: olha, quando entrar no rio, quando entrar no garapé, entrar na água, pede licença, porque a gente não sabe o que tem na água, a gente não sabe, a gente tem que respeitar também, a gente tem que respeitar a natureza, porque a natureza, a gente faz parte da natureza. Então, isso veio na minha mente agora quando tu falou, muito forte, porque desde pequena eu fui ensinada a respeitar a natureza, mesmo sem a minha mãe saber de tudo que poderia acontecer, né? E até hoje eu respeito. Toda vez que eu vou no Igarapé, numa praia, no rio, eu peço licença porque é questão de respeito. Se eu respeito a natureza, automaticamente estou respeitando todos os seres vivos. Mas isso é interessante porque isso vem a gente gosta de falar muito da contribuição europeia para a formação de quem nós somos, né? Então, a quantidade de vezes que eu já ouvi falar: mas porque isso é do português, porque o português que não sei o quê, porque o português nananana. E esquece isso, a contribuição das culturas, né, indígenas na nossa formação. Porque, diferente do europeu, que enxerga homem e natureza como coisas apartadas, os indígenas entendem homem e natureza como uma única coisa, né? Então, a nossa relação de respeito com uma árvore, com o rio, com a chuva, ela vem de uma base indígena que também formou a nossa cultura e a nossa forma de ver o mundo. E partindo disso, né, qual o teu ver em relação às conferências que estão acontecendo aqui em Belém, aqui na Amazônia, e futuramente vai acontecer a COP30? Qual o teu ver, a tua ideia, o teu ponto de pensamento? Eu não sei se eu posso falar isso publicamente. Ai, meu Deus. Assim, eu não tenho um único ver, né? Porque as coisas elas podem ser perspectivadas, tá? Então, existe uma parte minha que fica um pouco tranquila de pelo menos perceber que as pessoas estão falando sobre o assunto, porque esse é um assunto que está sendo falado desde a Rio Eco 92. Então, desde 1992, estão avisando todos os seres humanos que isso aqui vai ficar ruim. Entendeu? Desde 92. Aí a gente fez Ouvido de Mercador, né? E é bem aquela história, né? Todo filme de desgraça do cinema sempre tem um cientista que está desde o início do filme falando que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí dá ruim. Aí primeiro todo mundo diz que ele é louco, isso, aquilo, ninguém dá bola para ele. Aí dá ruim, aí chamam o cientista que falou desde o início do filme para salvar o rolê todo. Então, os cientistas estão falando desde 92 que vai dar ruim, né? Essa história. E a gente não via muito efeito a não ser dentro dos locais da ciência. Então, quando tem esses eventos assim, tipo os diálogos amazônicos, né? Também pontuo a própria Panamazônia, que aconteceu o ano passado, eu acho, aqui na UFPA. Então, é interessante você ter pessoas reunidas que têm um propósito semelhante
discutindo possibilidades, e então acho isso promissor. Bem, entretanto, existe um lado meu que pensa assim: estamos falando disso desde 1992. As políticas públicas reais, as mudanças reais, elas não foram feitas e não estão sendo feitas, né? Então, ou seja, a gente tem o tempo inteiro não, a gente vai fazer tudo, estamos com vocês. E a prática, ela diz algo completamente diferente. Por exemplo, a COP30 é um evento importantíssimo, né? Onde você tem vários chefes de Estado, onde se discute muitas coisas. Mas você tem na COP30 coisas que foram pactuadas na COP28, 27, dos governos se comprometendo a fazer, e que na COP30 vão continuar discutindo. E do tipo, amigo, assim, era para ter feito. Então, alguns ativistas muito famosos, por exemplo, a Greta Thunberg, ela não vai mais para a COP30, porque ela diz isso, assim, que virou uma espécie de: a gente faz esse evento para fingir que a gente está preocupado com o clima, mas acaba o evento e você não vê os países tomando iniciativas, porque sim, precisam ser iniciativas drásticas, como, por exemplo, não mais incentivar retiro de petróleo. Como a gente vai fazer isso numa sociedade onde a gente construiu essa sociedade à base de petróleo? Então, a gente fica falando: não, a gente vai cuidar, vamos fazer, viva a floresta, viva a natureza, vamos ficar bem. Mas o governo faz o quê? Dá incentivo para a exploração de petróleo. Então, existe uma coisa do discurso e existe uma coisa da prática, né? E aí a gente precisa lembrar, em muitos contextos, inclusive brasileiros, que, infelizmente, quem tem poder, em geral, também tem uma parcela muito grande de pessoas chamadas negacionistas. Então, que não acreditam na ciência, que não né, não tratam isso. Então, enquanto a gente não tiver governos e grandes corporações realmente empenhadas em fazer a diferença, a gente vai continuar fazendo excelentes discursos que não vão ter reflexos na prática. Exatamente. E partindo, falando, né, que a gente está falando sobre as conferências que aconteceram aqui e da COP30, como que a UFPA, as coleções e museus da UFPA, elas podem ter esse pontapé inicial com relação à sustentabilidade? Assim, como é que eles podem fazer aos poucos o primeiro passo para começar a chamar a atenção tanto daqui dos estudantes, né, quanto do público de fora, da sociedade em si? Olha, eu posso falar com muito mais tranquilidade sobre as coleções biológicas, né? Que é meu métier, porque a universidade tem várias coleções, né? Sim. Então, o recorte do meu olhar é quase sempre para as coleções biológicas. Eu acho que a gente não consegue nem conservar, nem proteger, nem respeitar o que a gente não conhece. Então, acho que as coleções, né, em especial de biológicas, de biodiversidade, elas são fundamentais, porque elas são grandes bancos de dados sobre essa biodiversidade, que vai fazer com que a gente conheça mais ela e possa criar redes de afeto, inclusive, com esses outros seres vivos, né? Eu sempre falo que as coleções, elas são também ótimas oportunidades da gente poder falar sobre convivência, né? Que essa, sem sombra de dúvidas, é o grande mal dos seres humanos. Nós somos uma espécie muito chata. Assim, a gente não respeita. A gente só respeita os animais que são subservientes a gente, ou seja, aqueles que nós domesticamos. Os domesticados, né? Os domesticados, assim. Então, eu acho que as coleções, elas são grandes suportes narrativos, mas principalmente elas são grandes ferramentas de construção de afeto.
porque é mais fácil de você gostar daquilo que você vê, daquilo que você toca, aquilo que você conhece. E sem afeto não tem mudança. Isso é verdade, porque as coleções daqui, a maioria, elas não são tão conhecidas, né? E falando em relação à sustentabilidade, elas poderiam ter esse pontapé para dar essa narrativa, para chamar a atenção do público. Não só dos estudantes, mas da sociedade que fica ao redor daqui da UFPA. E isso pode ter um crescimento tão grande, se elas começarem a fazer isso, que pode atingir outras pessoas que não estão totalmente ligadas aqui ao UFPA, que podem até nem morar aqui em Belém. E isso é bem pertinente, esse assunto, né? Sim. Inclusive, tem só uma coisa, assim, porque as coleções, elas não conseguem dar visibilidade ou falar sobre sustentabilidade, elas por si só, sabe? Então, existe uma coisa que é a política institucional. Você precisa ter fomento, você precisa ter investimento de dinheiro, você precisa ter recursos humanos, por exemplo, para musealizar essa coleção de uma forma mais potente. Então, são muitos itens que a gente precisa incluir nesse pacote para que a gente possa cobrar das coleções uma postura, uma resposta à altura do que a gente acha que elas podem dar, sabe? Porque é difícil de fazer isso, ou inclusive de analisar ou de avaliar o impacto maior ou menor dessas coleções na sociedade, quando a gente não tem infraestrutura, recursos humanos, né, fomento para a existência delas. Agora, eu acho que a universidade vem fazendo seu dever de casa. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a universidade lançou, né, vai abrir agora um novo instituto, e dentro desse instituto terá um museu, que é o Museu das Amazônias, onde a ideia é que esse museu vá reunir boa parte das coleções que já existem na universidade. E essa é uma notícia muito boa, né? E interessante, porque assim, a gente recebendo essa notícia fica um pouco mais refrescado, mais aliviado, assim, um pouco, né? Para essa junção Fale das por você. coleções. Mas eu queria saber assim a tua opinião em relação a como o curso de museologia ele pode ajudar a construir isso. Formando profissionais mais conscientes do presente, formando profissionais que estejam preocupados em falar da realidade e não de construir uma realidade a partir dos seus próprios desejos. Então, formar profissionais que sejam responsáveis, conscientes, né, e que sejam pessoas do seu tempo e não de um tempo que não existe. O tempo de hoje é um mundo pós-pandemia, né? Então, a gente já sentiu um dos grandes efeitos da crise climática, que é o aumento das pandemias. Então, a gente passou por uma pandemia. Logo em seguida, a gente teve o dia mais quente, os dias mais quentes da história do planeta dos últimos 100 e poucos anos, sei lá, né, desde quando se mede a temperatura do planeta. Então, os efeitos, eles estão aí. A gente só não junta as peças porque a gente tem medo, literalmente, de lidar com a realidade e, principalmente, se responsabilizar pela realidade que se apresenta. Porque não adianta só pensar, está em crise climática, vai tudo cair, vai tudo não sei o quê, e não tem nada para fazer. Não, tem coisas para fazer. O quanto você está disposto a fazer. Então, acho que o curso de museologia da UFPA, ele tem uma grade curricular que prevê
a formação desse profissional que é consciente de estar na Amazônia e do que isso significa para um mundo, para um planeta no meio de uma crise climática. Porque a gente morar na Amazônia já é interessante. A gente morar na Amazônia, no meio de uma crise climática, assim, a Amazônia não salva o planeta, mas sem a Amazônia não tem planeta Terra para humanos. Então a gente está numa espécie de barricada, literalmente, da sobrevivência humana. E eu fico muito feliz de fazer parte de um curso de museologia, ou seja, um curso que forma profissionais que vão trabalhar em museus. Esses museus vão atuar na sociedade e que se preocupa em que esses profissionais eles sejam conscientes da realidade para poder tomarem decisões melhores. E é assim, o curso, né, está formando esses profissionais. Só que vem a crítica agora. Cadê o mercado de trabalho? Onde está? Os museus eles não estão oferecendo isso. Nem os museus. E aí quem se forma aqui vai procurar em outro lugar, ou tenta procurar aqui porque gosta daqui da cidade, porque gosta da Amazônia. Mas a questão é o mercado de trabalho está muito precário. Mas isso não é só para museólogo, não, sabe? Tem um monte de gente que se forma e que o mercado de trabalho tá difícil, né? Agora a gente precisa, de novo, lembrar que essa crítica ela faz parte de um grande pacote que a gente tem político, né, de construção de sociedade, que não prioriza a cultura, que não prioriza a educação, que não prioriza a ciência. Essas coisas existem, mas elas não são prioridades, né? A gente ainda vive num mundo onde a prioridade é o consumo. Então, a prioridade é fazer com que todo mundo tenha dinheiro para gastar e comprar o que quiser, para que todo mundo possa vender o que quiser e ter gente para comprar o que quiser, né? Educação, cultura, ciência, esses negócios eles vêm em segundo plano. E aí os museus são atravessados por isso, né? Museu é cultura e educação. Então, e lazer. Olha só, 3 áreas que são de difícil investimento. E é uma coisa que é para a gente refletir. Todos nós refletimos em relação a isso, a sustentabilidade, a como fazer na prática a sustentabilidade. Isso eu queria te agradecer por ter vindo, né? Por ter aceitado o nosso convite. E tu és incrível. Bicha, obrigada. Né, mana? Terça-feira eu vi isso, valeu. E, pois é, a gente está chegando no final já. Agradecer novamente a tua presença e aos nossos parceiros, o pessoal de produção multimídia, e fiquem atentos que vai rolar outros episódios durante esse período e até mais.